Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas. Veja se você já está inscrito, dê o seu like e considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Vamos para a mensagem de hoje. Kenneth Hagin. Características daqueles que possuem uma nova unção. Quantos dos nossos problemas seriam resolvidos na igreja hoje, se os cristãos tivessem uma nova unção do Espírito Santo sobre as suas vidas? Veja bem, por não manter a experiência de ser cheio do Espírito até o transbordar constante, muitas vezes os cristãos passam por problemas e enfrentam provações na vida que não precisariam enfrentar se estivessem cheios do Espírito. Isso não quer dizer que não haveria provas e provações na vida. Não. A Bíblia não ensina assim. Provas e provações sobrevêm a todos nós na vida. Mas, quando você permanece cheio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, haverá alguns testes e provações na vida que nunca terá que experimentar. Fique na presença de Deus até que receba uma nova unção. Vimos na Escritura que é a vontade de Deus para o seu povo enchê-los do Espírito. Isto é, os cristãos devem manter a experiência constante de serem cheios do Espírito, de modo que possam ser reservatórios cheios ao invés de cisternas vazias. Agora, vamos ver as características daqueles que continuamente estão sendo cheios do Espírito. Precisamos ver os resultados de ser ungido com óleo novo e as características daqueles que mantêm uma nova unção do Espírito Santo em suas vidas. Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 21 está escrito: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, acontecem várias características. Primeiro, observe o versículo 19, falando entre vós. Já observou quantas vezes a Bíblia se refere a falar em conexão com estar cheio do Espírito? Enchei-vos do Espírito, falando. Em outras palavras, o resultado de ser cheio do Espírito é falar de uma maneira sobrenatural. Vamos ler alguns versículos que nos mostram isso. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 10, versículos 44 ao 46. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Atos capítulo 4, versículos 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 19. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Falar de maneira sobrenatural é falar pela unção do Espírito Santo. Quando você fica cheio do Espírito Santo, fala em outras línguas. E a fim de manter uma vida cheia do Espírito, deve continuar a falar em línguas. Também pode falar sobrenaturalmente com salmos, hinos e cânticos espirituais pela unção do Espírito.
Vamos ver isso enquanto estudamos Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. E vemos que, aqui, os discípulos falaram da palavra de Deus com intrepidez. Veremos que falar da palavra de Deus com intrepidez é resultado de ser cheio do Espírito. Todos esses são exemplos de falar sobrenaturalmente, isto é, falar pela unção do Espírito Santo. Vamos agora ler Efésios capítulo 5, versículos 18 ao 21. Mais uma vez, para vermos as outras características de alguém que está cheio do Espírito. Observem em especial as palavras falando, louvando, dando graças e sujeitando. Está escrito: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vimos que uma característica de alguém que permanece cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Podemos ver também em Efésios capítulo 5, versículos 19, que, para manter uma nova unção sobre sua vida, você pode falar consigo mesmo com salmos, hinos e cânticos espirituais, que também procedem da fala sobrenatural. Se você está transbordando do Espírito, se mantém uma nova unção de Deus sobre sua vida, você também estará continuamente dando graças a Deus e terá um espírito ou atitude humilde e submisso para com outras pessoas. Veja o que a Bíblia diz, cantando. Quando a Bíblia fala sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, não está se referindo a cantar músicas de um hinário. Está falando de um discurso sobrenatural dado pelo espírito de profecia. Salmos, hinos e cânticos espirituais são dados pela inspiração do Espírito Santo como um impulso repentino. Não são aprendidos ou ensaiados. Lembremos-nos de que a profecia é um discurso inspirado numa língua conhecida e que o simples dom da profecia é dado para falar aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 3. A Bíblia diz: porque todos podereis profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 31. O simples dom da profecia não deve ser confundido como o ministério da profecia. Sabemos que cada cristão pode ser cheio do Espírito e profetizar, mas nem todos os cristãos são chamados a ocupar o cargo de profeta. Mas, porque cada membro do corpo de Cristo pode profetizar, qualquer membro do corpo de Cristo pode falar ou cantar com salmos, hinos e cânticos espirituais, pois esses são dados pelo Espírito Santo através do espírito de profecia. Lembre-se também que a Bíblia diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículos 34. Tudo quanto está em seu coração sairá por sua boca. Se tem um cântico em seu coração, ele virá para fora. Se não está saindo da sua boca, simplesmente não está no seu coração. Mas se você está cheio do Espírito, tem um cântico no seu coração e eventualmente sairá de sua boca. Vamos ver uma vez mais Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. E o seu versículo parceiro, Colossenses capítulo 3, versículos 16, para entendermos mais sobre falar ou cantar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Há duas coisas que desejo que observem neste texto. Primeiro, que nos versículos 18 e 19, a Bíblia está falando sobre falar em salmos e hinos em sua própria vida particular em casa. Diz, falando entre vós e ao Senhor. Como dissemos, esses são cânticos que o Espírito Santo lhes dá
inspirados por ele mesmo. Não são necessariamente aqueles que encontramos em Inário. Um salmo é um poema ou uma ode espiritual. Você fala ou canta esses salmos e cânticos espirituais para si mesmo, para edificá-lo. O versículo paralelo a esse texto, Colossenses capítulo 3, versículos 16, nos dá mais instruções sobre falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Nós já estudamos esse versículo em relação a sermos cheios da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas há algo mais que quero que observe nesse versículo. Aqui em Colossenses capítulo 3, versículos 16, a Bíblia está falando sobre instruir e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Devemos ministrar um ao outro com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso significa que, se não sabia aquilo que o salmo ou o hino está ensinando, então está sendo instruído naquilo que é dado por inspiração do Espírito Santo. Se sabia disso, então o salmo, hino e cântico espiritual está aconselhando-o. Entretanto, não poderemos instruir e aconselhar um ao outro com salmos, hinos e cânticos espirituais, a menos que a palavra de Deus habite ricamente em nós, em toda sabedoria. De acordo com Colossenses capítulo 3, versículos 16, portanto, há alguns salmos, hinos e cânticos espirituais que devem ser falados ou cantados para outra pessoa. E ainda, por outro lado, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículos 19, que há alguns salmos, hinos e cânticos espirituais que devemos falar para nós mesmos, cantando com graça em nosso coração para o Senhor. Então, há alguns salmos, hinos e cânticos espirituais que devemos cantar uns aos outros e há alguns que devemos cantar para nós mesmos e para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos 17, nos esclarece um pouco mais sobre isso. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se falamos ou cantamos com salmos, hinos e cânticos espirituais em nossas devoções particulares para nos edificar e para cantar ao Senhor, ou se os falamos ou cantamos para instruir e aconselhar outra pessoa no culto público, que tudo seja feito para com o Senhor, para a glória do nome dele. Muitas vezes as pessoas simplesmente param no limiar do sobrenatural. Ficam cheias do Espírito Santo e falam em outras línguas. Graças a Deus por isso. Mas existe mais do poder sobrenatural de Deus do que isso. Se você foi inicialmente cheio do Espírito Santo e falou em línguas, então continue a falar sobrenaturalmente em línguas e salmos, hinos e cânticos espirituais. E permaneça cheio da palavra de Deus de modo que possa falar publicamente com intrepidez. Permanecendo cheio da palavra e cheio do Espírito é a maneira como constantemente mantemos uma nova unção em nossas vidas. Precisamos ficar na presença de Deus até que recebamos uma nova unção. Precisamos seguir o modelo dado por Deus no Novo Testamento, de modo que sejamos reservatórios cheios para a glória de Deus. Portanto, vamos continuar falando em outras línguas, cantando e salmodiando em nossos corações ao Senhor. E vamos continuar a instruir e aconselhar uns aos outros, porque a palavra de Cristo habita em nós ricamente em toda a sabedoria. Quando foi a última vez que falou um salmo dado por inspiração do Espírito Santo? Talvez tenha respondido: ouvi outros cristãos falarem com salmos e orei para que o Senhor capacitasse a mim também. Ou talvez pensasse que falar com salmos, hinos e cânticos espirituais
fosse privilégio de apenas poucos cristãos e que nem todo cristão pudesse falar com salmos. Mas não. Como vimos, falar pela unção do Espírito Santo cabe a cada cristão, porque a Bíblia diz: todos profetizaremos. Vou repetir a frase para você. A Bíblia diz: todos profetizaremos. Todos. E falar com salmos, hinos e cânticos espirituais é exercer o simples dom da profecia. Deus ainda está ungindo o seu povo para profetizar. Não estou falando sobre ocupar o cargo de profeta, estou falando sobre o simples dom de profecia. A Bíblia diz que o simples dom de profecia é para falar aos homens a fim de edificá-los e confortá-los, e que todos nós podemos profetizar, porque todos podereis profetizar. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 31. Mas note bem, até mesmo o simples dom de profecia deve ser exercido através da unção. Na maioria das vezes, as pessoas não profetizam debaixo da unção, elaboram alguma coisa na carne. Não, elas deveriam esperar pela unção para profetizarem. Precisam ser ungidas com óleo novo. Portanto, se você está cheio do Espírito Santo, se está ungido com óleo novo, pode falar consigo mesmo e com o Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais sempre que desejar. Se isso não fosse possível, a Bíblia não nos encorajaria a fazê-lo. Todos nós precisamos ser ungidos com um óleo novo que o falar em salmos, hinos e cânticos espirituais traz. O que devemos falar? Conosco mesmo e com o Senhor. Se você estiver sozinho ou com mais alguém, permaneça na presença de Deus o tempo bastante para que seja cheio com uma nova unção, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor em seu coração. Então, será cheio até transbordar com o Espírito de Deus e poderá instruir e aconselhar outra pessoa. A unção para falar em salmos, hinos e cânticos espirituais virá do seu interior. O Espírito Santo está em você e a unção de Deus também está em você. Algumas vezes a unção virá sobre você, algumas vezes ela brotará de dentro de você. Embora se mova de diferentes maneiras em pessoas diferentes, é ainda a mesma unção. Quando aquela unção vem sobre você ou brota do seu interior, as palavras simplesmente virão surgindo de sua boca e falará palavras a Deus que nunca antes pensou em falar. Haverá um pouco de rimas nelas, porque um salmo é um poema ou uma ode espiritual. Pode rimar ou não, mas há nele uma base de poesia. Quando começo a falar nessa dimensão, os salmos simplesmente fluem do meu interior. Já falei quase a noite toda apenas para mim em salmos. Aqui está 2 dos salmos que o Espírito Santo me deu. Louvado seja o Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Não caminho pelo que vejo. Quando a estrada parece escura, quando parece não haver caminhos, mantenho-me firme e o louvo. Porque ele vê o caminho por onde vou, e eu caminho em seus passos, e farei aquilo que for agradável aos seus olhos. E podem vir as tempestades da vida, e o trovão pode soar e os raios chisparem. Mas enquanto caminho, sei que a vitória final será minha, pois, como você sabe, ele veio do céu há muito tempo, e ele é o campeão enviado por Deus Pai, aqui para a terra. E ele eleva a humanidade para o lugar onde eles conhecem. Conhecem o lugar deles nele. Conhecem a realidade das suas bênçãos e verdade. E, portanto, o inimigo não pode se opor a eles. E louvarão a Deus dia e noite. Outro salmo que Deus me deu: vitória. A vitória não está em lugares ou em coisas. A vitória não está no que vejo ou sinto. A vitória está nele, Cristo, o campeão vindo do céu. Ele veio do seio do Pai para a terra e tomou meu lugar, tornando-se meu substituto. E derrotou o inimigo em seu próprio terreno. Jesus levantou-se vitorioso com as chaves do céu.
e com as chaves do inferno e da morte, e convidou todos a subirem com ele para o céu. Glória a Deus! Então, irmãos, permaneça cheio do Espírito Santo. Fique na presença de Deus e permaneça cheio da palavra, até que receba uma nova unção. Fique na presença de Deus, até que a unção simplesmente venha jorrando do seu interior. Já ouviu uma chaleira de chá borbulhando? Quando se coloca água para ferver numa chaleira, aquela água não está fervendo só porque a água da chaleira borbulha uma ou duas vezes. Para que a água esteja realmente fervendo, você deixa a chaleira no fogo até que a água comece a borbulhar e apareça uma pequena nuvem de vapor constante saindo dela. Se você ficar na presença de Deus o bastante para ser ungido com um óleo novo, a unção virá jorrando do seu interior. Então, um fluxo constante de oração, louvor e agradecimento jorrará de seus lábios. Falar em salmos vem do seu espírito. Pode ser que você fale em salmos pelo simples dom de profecia em sua própria língua. Ou talvez falará em línguas e a interpretação será em salmos. Mas tudo virá brotando do seu espírito enquanto fica na presença de Deus e recebe uma nova unção. Observe um outro aspecto de Efésios capítulo 5, versículos 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Quando se fala com salmos, hinos e canta e louva a Deus de coração, se está ministrando ao Senhor. Deus quer que nos mantenhamos em espírito de louvor a Ele continuamente, pois como vemos no estudo passado, a Bíblia diz que somos sacerdotes para o nosso Deus. Os sacerdotes devem oferecer sacrifícios de louvor continuamente. Devemos continuamente ter um cântico em nossos corações, de modo que possamos oferecer louvores a Deus. Isso é ministrar ao Senhor. Por estar cheio do Espírito Santo, está cantando, tem um novo cântico em seu coração. Em outras palavras, tem um cântico no seu íntimo. E se permanecer cheio do Espírito, terá uma nova unção em sua vida, e nada o fará parar de cantar. Pode parecer que você acabou de receber as piores notícias de sua vida, mas se está cheio do Espírito, você tem um cântico em seu coração. Não importa quais sejam as circunstâncias. Se tem um cântico em seu coração, nada o fará parar de cantar. Rirá bem na cara do diabo. Você rirá e cantará e se alegrará, não por causa das provações pelas quais possa passar, mas a despeito de qualquer provação ou circunstâncias que derrotaria pessoas comuns. Mas não somos pessoas comuns, somos pessoas cheias do Espírito Santo. Somos pessoas sobrenaturais. Essa palavra sobrenatural significa que somos além do natural. O natural não pode nos afetar da maneira como afeta as pessoas que vivem no mundo natural, na carne. O curso natural dos acontecimentos não tem que nos empurrar para baixo. As circunstâncias não podem derrubar se estivermos cheios do Espírito e tivermos um cântico em nossos corações. Porque somos pessoas sobrenaturais. Devemos receber uma nova unção e manter o fervor bem no meio de circunstâncias adversas em nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue louvando, glorificando, exaltando a Deus com hinos espirituais, profetizando a palavra de Deus e tomando posse da sua bênção. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Kenneth Reagan. Que Deus abençoe a você poderosamente. Você que chegou até o final do vídeo, dê um like aí para abençoar esse canal. Compartilhe com outras pessoas. A informação é muito importante, o conhecimento é tremendo. E abençoe esse canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Fique com Deus, muita paz, muita luz e sucesso na sua caminhada.